Há momentos únicos na vida que marcam a nossa trajetória. Sabe, aqueles que aconteceram uma vez, a gente sabe que não vai acontecer de novo, mas queria muito que eles acontecessem, como um eclipse total, um fenômeno astronômico que você vê aos 15 anos e só vai ver só nos 75. Há momentos que acontecem na vida de algumas pessoas que a gente bate o olho e fala: que sortudo, se fosse comigo, minha vida seria diferente. Eventos da vida. A Bíblia, a trajetória da nossa vida, os nossos encontros com Jesus e os encontros com Jesus com as outras pessoas marcam essas singularidades que nos dá uma certa apreensão sobre o que seria ou o que estaria acontecendo conosco se tivéssemos visto. Pois é, a Bíblia tem que falar disso porque nessas trajetórias e nesses encontros eles vão trazendo significados e pode ser que eles tenham coisas muito maiores e que essa perspectiva esteja radicalmente nos atrapalhando. Não saia daí, está começando o Fé para Hoje. Olá, quantas perguntas a nossa vida traz, não é? Cada dia que passa elas vão se multiplicando e é verdade que algumas a gente consegue sobreviver por um tempo sem respostas, mas outras não, elas precisam ser respondidas imediatamente. Uma delas que creio ser uma resposta que precisamos agora é: Deus me ouve? Ele precisa me ouvir e eu preciso saber como Ele ouve, eu preciso saber qual é a sua forma de conversar comigo. A Novo Tempo tem a alegria de trazer para você esse guia de estudos por uma questão tão pertinente da vida que é a maneira como Deus me ouve, essa resposta que deve ser dada para o dia a dia. Você pode adquirir esse material de forma totalmente gratuita. Ela chega até sua casa, assim que você acessa a gente, depois de algum tempo ela vai chegar aí na sua casa, nós enviamos para você. Totalmente gratuito. Você pode ligar para a gente em horário comercial, no telefone que aparece agora, em outro momento ou qualquer momento do dia você manda uma mensagem pelo WhatsApp. Entrar no nosso site ou simplesmente apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. É legal também de saber que essa forma gratuita com que a Novo Tempo trabalha, ela trabalha por causa daqueles que nós chamamos de Anjos da Esperança. Você que assiste a nossa grade deve ouvi-la muitas vezes. Os Anjos da Esperança são os nossos parceiros, pessoas que nos apoiam financeiramente, porque a Novo Tempo trabalha junto com eles, porque ela não é uma emissora comum como as outras que têm outros recursos financeiros. Não, a Novo Tempo trabalha dessa forma e nosso único objetivo é alcançar corações, produzir esperança e uma fé verdadeira nas pessoas, naquele que salva. Você também é convidado a ser o Anjo da Esperança. Converse conosco, entre os nossos canais de comunicação e veja como você pode fazer isso ajudando com qualquer quantia. E qualquer quantia, de fato, impacta a pessoa. Você sabia que com R$ 5 você pode conseguir fazer com que um material como esse chegue até alguém? É tremendo isso é fantástico, isso é maior do que nós num pequeno gesto. Seja anjo, seja Novo Tempo. Algum tempo atrás, numa entrevista dessas interessantíssimas, sabe? Quando aparece aquelas frases inusitadas, criativas, informais. Isso acontece muito nas entrevistas esportivas, né? Alguns atletas, eles se tornam mais conhecidos, populares e singulares, não só pelo que eles fazem dentro do campo ou da quadra, mas a maneira como eles se expressam. Mas essa não foi de um atleta, foi sobre um atleta. Um técnico de um time adversário no momento, ao ser questionado sobre como faria para anular esse jogador na sua atuação, ele disse assim: sei lá, levaria uma arma. O que ele está dizendo, obviamente, é que ele era imparável, imarcável. Ele tinha uma singularidade. No mundo dos esportes isso é comum, né? Desde um Tiger Woods no golfe, que faz o que ninguém faz, um Michael Jordan numa quadra que não somente faz o que ninguém faz, mas pensa o que ninguém pensou. Passamos por muitos do mundo do futebol que nos é mais popular. Singularidades. Algumas pessoas a gente bate o olho e fala: como consegue? Só ele faz isso. Mas há outras singularidades também na vida pessoal. Há pessoas que estão dentro de contextos em que alguma coisa aconteceu só com ela e a gente fala: que sortudo, se tivesse acontecido comigo. Bahia Bacari entrou para a história como essa situação singular. Ela não fez coisas extraordinárias numa quadra, num campo ou no mundo da ciência. Ela foi a única sobrevivente em um acidente aéreo, sabe? A probabilidade de uma pessoa cair
de um avião naquela altura, num voo transcontinental, num voo grande e ficar viva, qual é a chance? É muito baixa, pois é. Agarrada a uma parte da fuselagem do avião, tendo bebido muito combustível, quase se intoxicado, ali ela foi encontrada como única sobrevivente daquele voo. Baia Bakari pode ser encontrada aí na internet, e muitas coisas ela falou depois, mas uma das coisas que são muito interessantes sobre a vida dela foi como as perguntas que ela fez depois que ela foi encontrada. A sua forma de se expressar imediatamente após um trauma desse era perguntar sobre a sua mãe e perguntou se ela teria ficado brava com ela por ela ter saído de perto. Baia Bakari é singular, é a única, porque numa multidão de corpos e de pessoas que não sobreviveram no óbvio, que é um desastre aéreo daquela proporção, ela foi a única sobrevivente. A Bíblia fala de histórias únicas também, de pessoas que foram encontradas e que viveram um momento singular. A gente pode citar de memória alguns deles. Jesus entra num lugar, um cemitério, pessoas estão chorando, pessoas estão impactadas por aquilo que impacta todos os seres humanos, que é a morte. Ele diz: Lázaro, sai para fora. Só Lázaro saiu. Muitas pessoas poderiam chorar sobre muitas coisas e muitos ali estavam enlutados porque as pessoas simplesmente morrem. Mas o único que saiu da sepultura naquele dia foi Lázaro. Jesus chorou, de uma forma singular, e chorou por todos os outros que não teriam aquele privilégio. Lázaro voltou para casa. A gente olha para essas coisas na história e fala: por que não comigo? Um dia eu estava contando de uma história que aconteceu comigo, de uma intervenção divina, e fui abordado por alguém que olhou para mim e falou assim: você sobreviveu? Eu disse sim. E a pergunta dele foi chocante. Ele falou: por que Deus não ouviu a oração que eu fiz quanto ao meu filho e ouviu da sua mãe? Singularidades, né? Essas questões, elas não envolvem só intelectualidade, abstração filosófica. Essas questões envolvem fé. Acreditar que há uma certeza divina no processo com que ele age, com que ele faz, com que ele atua sobre a vida humana sem errar. Você é singular. Por favor, não se esqueça disso. Evangelho de João, capítulo 5, ao episódio maravilhoso de um encontro desses singulares. Há muita singularidade na história. O verso 2 diz assim: ora, existe ali em Jerusalém, conforme a introdução, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E o texto continua dizendo o seguinte: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Entrada, Jerusalém, uma porta, um pavilhão, 2, 3, 5 pavilhões e uma multidão. Não era uma cena legal. Naquela entrada noroeste de Jerusalém, bem de frente para o Monte das Oliveiras, e olhando para esse cenário, a gente já consegue perceber um contexto ali. O Monte das Oliveiras era um dos lugares prediletos com que Jesus tinha para orar. Ele passava um bom tempo ali. Aquele dia era sábado, conforme o texto, e é o sábado pelo amanhecer, porque uma multidão já se dirigia para as atividades de Jerusalém num sábado. Pois bem, descendo do seu momento de oração que tinha começado de madrugada, Jesus se dirige, e a porta diante dele é essa porta, noroeste de Jerusalém, a porta das ovelhas. Diante da porta das ovelhas, a cena que desenrola é uma multidão, mas não é uma multidão comum, é uma multidão de necessitados, e o texto diz que é de coxos, cegos, paralíticos. Ninguém ali estava bem. Quem está bem não está ali. Alguns estavam ali, porque aquela era a última esperança. Estar naquele tanque, nós vamos ver logo daqui a pouquinho, é porque as outras alternativas e as outras esperanças já tinham todas fracassadas. Cegos, coxos, paralíticos estavam ali e Jesus passou por aquela multidão, observou a multidão. O texto continua com uma informação muito importante. E se você puder acompanhar e bater o olho, se você tiver uma Bíblia aí, veja que é um detalhe que não pode escapar. Porque no verso 4 diz assim: esperando que se movesse a água, enquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse.
É muita informação no texto, duas se destacam. A primeira é que olhando para esse versículo 4 inteiro, você vai perceber que ele está entre colchetes. Se você tiver uma Bíblia, bate o olho lá e veja isso. Os colchetes nessas Bíblias, nas versões que temos na nossa língua, dão uma indicação. É que este texto não tem em todos os manuscritos originais. Deixa eu te dar essa informação. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita para ser transmitida. Mas ela não foi impressa numa máquina impressora assim que produz milhares de cópias no mesmo momento. Não, ela é escrita manualmente. Então imagine assim, eu sou o evangelista João, escrevi o texto e enviei. As sinagogas recebem, os agrupamentos de cristãos recebem, as pessoas recebem, as igrejas, as comunidades recebem. E conforme esse texto vai sendo usado, ele vai se desgastando e há uma necessidade de fazer mais uma cópia, e mais uma cópia, e mais uma cópia. Agora as pessoas também vão distribuindo essas cópias, elas estão indo para muitos lugares. Em algum momento, algumas dessas cópias passam a ter comentários ou notas de rodapé. Em algum momento, uma nota de rodapé foi parar no meio do texto por algum descuido. E a gente vai perceber que as cópias mais antigas não trazem essa informação. Ela vai aparecendo conforme os séculos vão mostrando, assim de uma maneira sintética. Você acha uma cópia bem antiga do segundo, terceiro século e nessa cópia bem antiga do segundo, terceiro ou quarto século não tem aquele versículo. Eles começam a aparecer nas cópias do sexto, sétimo século. Assim, de uma maneira bem sintética, conforme as cópias foram se multiplicando, algumas coisas vão aparecendo, como por exemplo, uma nota explicativa no rodapé da página. Em algum momento essa nota foi parar no meio do texto. E assim a gente percebe que nas Bíblias mais antigas, dos manuscritos mais antigos, aquela informação, aquele verso, aquela frase não existia. E conforme a gente vai olhando no decorrer da história, como por exemplo, tinha ali das do segundo, terceiro século, e a do sétimo, oitavo, nono século, aquilo começa a aparecer. Qual é a dedução lógica? Em algum momento houve aquilo que podemos chamar de interpolação escribal. O escriba colocou e essa escritura, esse verso foi parar no meio do texto. Então o que a gente deduz é que João não escreveu essa frase, embora essa frase fosse importante e ela nos chega como uma informação histórica. Agora note também, isso não atrapalha ou não interfere na confiabilidade das escrituras. Não, a gente entende mais profundamente de como ela se relaciona com os seres humanos. E isso é muito importante. Importante também é pensar que essa informação nos traz algo. Havia uma crença na época. E a crença é de que o anjo mexia a água. E quando o anjo mexia nesse evento singular, único, o primeiro que caía na água era curado de qualquer doença que tivesse. Não é difícil imaginar a cena. Eu estou num lugar aqui em que uma multidão está passando. Eu estou num lugar que não próximo, não muito longe de nós, há uma corrida das mais famosas do Brasil, a corrida de São Silvestre. Eles passam perto daqui, uma multidão de gente corre. Agora imagine aquela cena numa abertura de São Silvestre, uma porção de gente correndo e todo mundo quer uma coisa, chegar e chegar muito bem. Nessa corrida de um monte de gente junto, tentando chegar e chegar bem, o primeiro chega. Agora pensa uma corrida dessa com uma multidão de coxos, cegos e paralíticos. Só vai chegar rápido e bem no movimento da água aquele que for atlético. E isso não é o que se espera de um cenário como esse, porque as pessoas que estavam lá exatamente pelo contrário. Evangelho de João, capítulo 5, verso 5 também. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? 38 anos. É um bom tempo. Se a gente for pensar numa pena máxima cumprida numa legislação brasileira, uma pessoa ficaria presa por 30 anos. Uma vez eu tive a oportunidade de, dentro de um presídio, fazer uma visita e ver um homem num comportamento estranho que dava voltas na quadra durante todo o dia. Na minha visita, eu cheguei lá cedo e desde as 9 da manhã até as 3 da tarde eu vi um homem dando voltas na quadra. Eu perguntei para uma das pessoas que me acompanhava na visita, eu falei, por que ele está fazendo isso? E a resposta foi aterradora. Ele disse assim: este homem está aqui há 28 anos.
E depois de 28 anos no mesmo lugar, a coisa mais sã que ele faz é dar voltas na quadra. Eu tinha menos que 28 anos naquele dia e pensei o seguinte: antes de eu nascer, ele já estava aqui. Jesus nasceu em Belém. No dia que Jesus nasceu na cidade de Belém, aquele homem já estava lá. Porque Jesus não tinha 38 anos no momento que encontrou com esse homem em Jerusalém, no tanque de Betesda. Muito pelo contrário, Jesus estava perto dos 30 anos de idade. E aquele homem, antes de Jesus nascer em Belém, já estava lá. Eu posso estar falando com gente hoje que tem menos de 38 anos, então pensa, antes de você nascer, aquela vida daquele homem já estava sendo compartilhada por uma doença. 38 anos de enfermidade faz com que uma realidade fosse forte para ele. Quem vive no deserto, com o passar do tempo, passa a só falar de areia. Ele estava ali, a vida dele era doença, doença, doença. Quantas pessoas apareceram e foram embora enquanto ele estava lá? Quantas pessoas chegaram com uma doença, ficaram mais doentes ainda e morreram e ele já estava lá? Quantos se desiludiram e ele já estava lá? Em que nível estava a doença dele quando ele chegou? E ele ainda estava lá. Ele estava lá há 38 anos. Não é difícil deduzir que o nível de desesperança dele estava crônico, agudo, profundo. Não também é difícil deduzir que aquela era a última esperança. Jesus se aproxima dele e faz uma pergunta singular. Queres ser curado? A pergunta não é só singular, é uma pergunta esquisita. Por quê? 38 anos tentando ser curado num lugar onde as pessoas só estavam porque estavam querendo ser curadas. Num lugar onde as pessoas só estavam porque estavam doentes. Se aproxima Jesus e fala: queres ser curado? Uau! É que Pedro não estava lá, porque se tivesse ele ia falar a mesma coisa que ele falaria em todas as perguntas esquisitas de Jesus. Oi? O senhor perguntou para ele se ele quer ser curado? Todo mundo aqui quer ser curado. O senhor perguntou para ele se ele quer ser curado? Faz 38 anos que ele quer ser curado. Tá vendo aquele poço? Quando a água mexe, as pessoas correm na direção delas porque elas querem ser curadas. Querem ser curadas? Quer ser curada? Mas sabe que tem uma coisa interessante das perguntas de Jesus? É que todas as vezes que Jesus faz uma pergunta esquisita, a resposta que a gente dá sempre é mais esquisita ainda, porque é uma realidade teológica das perguntas de Jesus. Jesus não faz perguntas para gerar conhecimento para ele, desde a primeira até as que ele está fazendo para você e para mim hoje. Vamos pensar o seguinte: ele se aproxima de Adão e fala: Adão, onde estás? Quem não sabia onde estava, Jesus ou Adão? Jesus sabia exatamente onde Adão estava. Adão é que não sabia o tamanho da encrenca onde ele estava. Mas quando Jesus fala: Adão, onde estás? Ele não está fazendo uma pergunta. Ele está gerando conhecimento para que Adão, no seu desenvolvimento intelectual, no processo cognitivo do perdão, se conscientize de que ele precisa de um Salvador. Ele estende a mão para Caim quando faz a pergunta, e essa pergunta é séria. Caim, onde está seu irmão? Jesus sabia onde estava ele? É claro que sabia. Mas Caim precisava responder a pergunta que o levaria ao estado do perdão. Moisés, o que você tem na sua mão? Essa pergunta é muito importante. Deus sabe o que Moisés tem à mão. Moisés é que não sabe o que ele é capaz de fazer com aquilo que eles têm na mão se ele colocar na mão de Jesus. Pedro, você me ama? Quem foi que me tocou? Queres ser curado? Deus faz perguntas e faz perguntas o tempo todo, e hoje a singularidade das perguntas que Ele faz para você e para mim não gera o conhecimento para Ele, mas geram para a gente uma informação importante sobre quem Ele é, quem nós somos e quais passos agora a gente deve dar. Queres ser curado? Essa pergunta é grande, muito mais do que as palavras que a compõem, porque queres ser curado envolve uma coisa. É óbvio que Ele queria ser curado, mas queres ser curado por mim? Porque também há uma coisa profundamente teológica da perspectiva de Jesus na sua pergunta. Jesus é conhecido pelo seu público, o público bíblico encontrado no texto como Jeová Rafá. Jeová Rafá é a nossa aportuguesação da expressão hebraica que significa eu sou o Senhor que te sara. Jesus não tem cura. Jesus é a cura. Portanto, receber a cura é recebê-lo. Da mesma maneira que ele não tem amor. Aquele que não ama não conhece a Deus porque ele é amor.
Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E quando Ele se apresenta para a humanidade, Ele diz, eu sou. Em João capítulo 8, verso 58, Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é a alegria que você precisa, e seja lá o que for que você precisa hoje, Jesus não tem para te dar. Ele é e se apresenta assim. E Ele não faz download de bênçãos ou envia. Ele se apresenta e é exatamente o que você precisa. Queres ser curado? Porque eu não vou te tocar e enviar a cura. A cura vai te comprometer comigo. Você vai andar sendo uma marca daquilo que eu te fiz. E aquilo que eu fiz para você vai aparecer para os outros, para os seus amigos, para aqueles carentes de cura também, mas para os seus inimigos. Queres ser curado significa que eu sei que você está tentando pular na água, mas a cura que eu estou te oferecendo vem das minhas mãos. Queres ser curado por mim? Porque ser curado por mim significa estar comigo. A pergunta foi estranha, a resposta foi pior ainda. João capítulo 5, verso 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. A pergunta de Jesus, queres ser curado? A resposta foi, eu quero, mas ninguém coloca eu lá no tanque. Só coloque na sua imaginação sobre essa cena um detalhezinho importante. A pessoa que fez a pergunta, quer ser curado? Quando abriu a boca, criou tudo que existe. Ele disse, haja, e tudo que você conhece surgiu. A pessoa que disse, quer ser curado? Quando falou, apareceram todos os astros, os maiores que você conhece. A pessoa que perguntou, quer ser curado? Disse, Lázaro, vem para fora. E um morto, 4 dias, há 4 dias, teve todas as suas células recompostas e passou a viver. A pessoa que disse, quer ser curado, é também conhecido como o onipotente. Ele pode fazer tudo. O estralar dos dedos de Jesus pode fazer tudo desaparecer e tudo surgir. Não há limites para o seu poder. Ele se aproxima de um único homem, numa multidão de pessoas e diz, queres ser curado? E a resposta daquele homem é, eu quero ser curado. Mas as pessoas que me ajudam, que colocam e poderiam me colocar no tanque, não estão mais aqui e sempre vai alguém antes. A resposta daquele homem foi a seguinte, eu estou vendo você, mas o método continua o mesmo. Aquilo que eu queria que acontecesse antes de te encontrar continua intacto na minha mente. Eu continuo mantendo os métodos, eu quero uma cura, mas eu quero que você me ajude a realizar um plano que está aqui há 38 anos. A resposta não é legal. Deus pode carregar o universo nas costas, mas aquele homem queria que ele fosse carregado. E a pergunta que ele faz para Jesus em forma de resposta é, você é capaz de me colocar lá naquela água? A água que ele criou. Ele ainda continuou apostando no anjo, porque o conhecimento dele a respeito daquele que perguntava não era grande o suficiente. Sabe, Jesus não esperou que o conhecimento daquele homem gerasse uma resposta adequada, porque de fato ele não sabia ainda do que era capaz de fazer. E a palavra seguinte é imediatamente. Queres ser curado? Havia uma resposta daquele coração que não está naquelas palavras. Aquele homem queria ser curado, embora não soubesse como, mas imediatamente ele foi curado. E imediatamente Deus faz o seguinte, ele trocou o poço, o tanque, onde a água mexe de vez em quando, onde um evento faz com que o extraordinário aconteça, onde uma singularidade de um momento desses, como o eclipse da vida, que acontece um momento aqui e outro lá, fosse trocado por uma fonte que jorra. A definição de vida eterna foi ressignificada. Vida eterna não é uma coisa para um sortudo, em um momento, em um evento da vida. Sabe aquele onde a gente chora, onde há uma marca emocional, um grande sermão,
um grande evento, a música espetacular, as telas piscando, onde alguém falou, foi aqui. Não, não foi isso que Deus falou. Ele disse, eu sou a fonte. E essa fonte pode jorrar e te alimentar e te matar a sede e ser a cura constante da sua vida. A cura em Jesus não é um toque, a cura em Jesus é uma caminhada. Eu posso estar com você. O que eu estou proporcionando para você não são um resultado, não é um resultado pós 38 anos. Eu estou propondo para você um relacionamento. Quer ser curado? Todos nós temos a alma paralítica. Todos nós temos coisas que não conseguimos fazer. E todos nós temos anseios por ter mais desenvolvimento. A nossa capacidade de perdoar, de resolver os nossos problemas com o passado, de olhar para o futuro de uma forma mais esperançosa, de ver o que nós não conseguimos ver pela frente, é tão capaz quanto as pernas daquele homem eram de ganhar uns 100 metros rasos hoje. Nós temos assim corações paralíticos, mentes paralíticos e somos tão cegos, tão coxos, tão paralíticos e tão necessitados como as multidões que estavam ali. Alguém passa por você e vai falar exclusivamente ao seu ouvido. Queres ser curado? Ele faz isso o tempo todo. Queres ser curado da sua incapacidade de ser aquilo que eu sonho que você seja ou que você mesmo quer? Queres ser curado? A pergunta que você está fazendo hoje pode ser, Deus me ouve? E Deus está devolvendo a pergunta. E você está me ouvindo? Queres ser curado? Troque o poço pela fonte. Por favor, atente para isso. Deus te chama para trocar uma vida baseada em eventos e extraordinárias coisas para uma realidade relacional. Você foi convidado desde o momento que você começou a assistir esse programa. Eu vou reforçar o convite. Se aprofunde em conhecer quem Ele é, porque quando você sabe quem Ele é, você tem muito mais confiança em saber da maneira como Ele se aproxima. Deus me ouve? É uma pergunta. Você sabe como fazer para isso? Eu te chamo para tomar uma atitude nesse sentido, em trocar uma vida que espera o próximo evento, a próxima coisa que vai acontecer uma vez só na vida, ou pensar como num lance de sorte Deus vai tocar a sua vida, ou você vai se tornar uma pessoa especial. Não, você tem propósitos colocados na sua vida a partir do momento que você veio existir. Deus não cria nada e ninguém sem propósito. O seu respirar é a prova de que há um propósito definitivo para você, que é glorificá-lo e você se realizar nisso. Ele anda hoje entre os pavilhões. Pode ter muitas pessoas perto de você, mas ele tem desviado para falar uma coisa que está exclusivamente para o seu ouvido. Queres ser curado? A sua resposta tem que ser para ele aquilo que ele espera. A pergunta pode ser esquisita, mas mesmo que ela pareça esquisita, ela é feita para você e todas as perguntas que Deus faz, sendo esquisitas, simples ou complexas, podem ser respondidas, todas com apenas 2 palavras. Desde a primeira pergunta feita no livro de Gênesis até a última pergunta feita no livro de Apocalipse, todas as pessoas que tiveram este questionamento de Jesus responderam com sim ou não. Todas elas. E você hoje responde também. Queres ser curado? Queres hoje ter uma vida onde você caminha definitivamente? Você vai responder de uma forma ou de outra. Queres ser curado? A minha resposta é sim. Qual é a sua?